Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Nós vamos trabalhar o livro 12, nosso último livro, capítulo 25, que fala sobre a sociedade do futuro e a sustentabilidade, né? Primeiro vamos ver o que é essa palavra, sustentabilidade. É utilizar os recursos naturais de forma que ainda tenham recursos para ser utilizados pelas gerações futuras. Então, é saber usar com razão, né, racionalidade, de maneira sustentável. Então, eu vou usar hoje, garantindo que esses recursos ainda existam para os meus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Nós, seres humanos, assim como os outros animais, temos necessidades fisiológicas, corporais e dependemos de outras espécies e de recursos naturais para a sobrevivência. No entanto, algumas características da natureza humana nos diferem de outros animais, tais como a capacidade de raciocinar de maneira complexa, de planejar, de prever as consequências de nossas ações, a consciência dos nossos atos, os aspectos culturais a que somos submetidos desde o nascimento, que influenciam o nosso comportamento. Então, essas características nos tornam diferentes dos outros animais. A gente pensa, a gente planeja, a gente decide. Essas características nos tornam capazes de realizar grandes transformações no meio ambiente, as quais podemos executar de forma inconsciente ou consciente. Então, aqui nós temos, né, duas crianças aí plantando uma árvore, certo? A construção de um futuro sustentável depende das ações humanas no presente. Como que eu vou utilizar os recursos hoje em dia? Tem que ser de maneira sustentável, para que esses recursos continuem existindo. Então, aqui nós temos uma família feliz, né, crianças. Em 2030, daqui 10 anos, brincando na árvore que ela plantou. Olha que bonito. Aqui ela está plantando, e 10 anos depois, ela está aqui de novo, né, brincando com a árvore que ela plantou. O meio ambiente é o lugar onde vivemos, juntamente com os outros seres vivos. Elementos naturais, como florestas, montanhas, mares e rios, fazem parte do meio ambiente, assim como as cidades. Logo, podemos considerar o meio ambiente desde as menores escalas, como o local em que vivemos, até as maiores dimensões, abrangendo todo o globo terrestre. Então, o meio ambiente começa onde? Onde eu moro. Não adianta eu querer salvar o mundo, a floresta amazônica, e o meu quarto ser uma bagunça, uma sujeira. Não adianta. Eu tenho que cuidar primeiro do meio ambiente onde eu vivo, que é o nosso quarto, que é a nossa casa. Depois, eu vou trabalhar em prol de um meio ambiente maior. A humanidade tem passado por grandes transformações ao longo do tempo. Antigamente, seres humanos eram mais conectados aos ciclos naturais do planeta, pois dependiam, por exemplo, do conhecimento transmitido de geração a geração sobre o clima, as estações do ano, as variedades da maré e a orientação pelos astros para planejar e realizar tarefas diárias. Além disso, tinha um poder de interferência menor nos ambientes naturais, já que as tecnologias eram mais limitadas. Então, esse antigamente aqui é algumas décadas atrás, né? Onde não existiam tantas indústrias, o homem dependia bastante do meio ambiente, observava o céu, o tempo, para poder plantar, poder colher, poder criar, certo? Na agricultura, na mineração e na construção civil, por exemplo, o trabalho era feito predominantemente com a utilização da força humana. Hoje não, né? Nós já temos as máquinas para fazer o serviço humano, graças ao avanço da tecnologia. É bom, mas também tudo tem vantagens e desvantagens. Nos últimos 2 séculos, o avanço do conhecimento científico, das tecnologias e das máquinas, além do próprio crescimento da população mundial,
que passou de 1 bilhão em 1800 para 7 bilhões em meados do ano 2000, permitiram que o ser humano transformasse os ambientes do planeta de modo nunca antes visto. Então, nós temos aí, ó, em 200 anos, a população aumentou 7 vezes mais. É muita coisa. Um ritmo muito alto de crescimento. Quanto mais gente, mais degradação eu tenho. O que é degradação? Destruição. Quanto mais gente eu tenho, mais preciso de alimento, mais gasta energia elétrica, mais gasta água, mais gasta os recursos minerais para a produção de produtos, né, fabricação de produtos. Então, quanto mais gente tem, mais eu preciso dos recursos do meio ambiente e mais ele é destruído por conta disso. Essas alterações trouxeram consequências negativas para os ambientes naturais e para as demais espécies, como a degradação de biomas, a poluição do rio, do mar, do solo, da atmosfera, extinção de espécies, escassez de água, perda de solo e as mudanças no clima. A vida moderna trouxe muitos benefícios para a humanidade, mas afastou-nos da natureza e rapidamente estamos perdendo a conexão com os elementos naturais mais simples. Hoje, por exemplo, se quisermos plantar o próprio alimento, provavelmente precisamos estudar, pois a maioria das pessoas não conhece mais essa prática, especialmente quem mora em médias e grandes cidades. Eu tenho uma prima que mora em São Paulo, a filha dela veio passar o Natal no passado. Ficou toda feliz, que viu um monte de vaca, de cavalo. Não tem, né? São Paulo você não vê. Em grandes centros urbanos, mal é possível observar as estrelas, tamanha poluição da atmosfera e a interferência da iluminação artificial. Sentimos os efeitos da seca ou de pragas na agricultura apenas no aumento dos preços, já que as prateleiras dos supermercados continuam cheias. Essa distância dos processos naturais traz a impressão de que tudo está bem. No entanto, esse afastamento pode ser muito perigoso, a ponto de não conseguirmos mais perceber as relações de causa e consequência de nossas ações cotidianas nos centros urbanos. Qual a origem dos problemas ambientais no planeta? Há diversos pontos de vista sobre essa questão. Alguns cientistas consideram que esses problemas tiveram origem há 7 mil anos. Até então, as relações entre a natureza e as pessoas eram estabelecidas de forma harmônica. Essas relações foram substituídas por culturas patriarcais que dominaram o meio ambiente à época da civilização da Mesopotâmia. Outros estudiosos acreditam que os problemas ambientais surgiram após o movimento que recebeu o nome de antropocentrismo. O que significa isso? O homem ser o centro de todas as coisas. Antropo é homem, centrismo vem de centro, no século XV. Durante esse período, a natureza passou a ser vista como um objeto a ser explorado. E essa visão utilitarista foi reforçada ainda mais com o avanço técnico-científico e as revoluções industriais. Então, a natureza passou a ser vista apenas como um local onde eu posso retirar os recursos que eu preciso. Aí na foto vocês veem o Rio Doce após o desastre ambiental ocorrido em 2015 em Mariana, Minas Gerais, que lançou mais de 40 milhões de metros cúbicos de rejeito tóxico em suas águas. A maior tragédia ambiental do Brasil. Depois tivemos ainda em 2019 o Brumadinho, né? Tudo resíduo de mineração. A Revolução Industrial ocorreu entre o século XVIII e XIX, que compreendeu um conjunto de mudanças nas formas de produção da sociedade europeia, que passou de artesanal para manufaturada. Na manufaturada, eu fabrico produtos mais rápido, em maior quantidade, para vender mais e ganhar mais dinheiro. O artesão, em geral, vivia no campo e conhecia todas as etapas do processo produtivo. Já o trabalhador da manufatura era subordinado ao dono das máquinas de produção, submetidos a longas jornadas de trabalho em troca de um salário. A primeira etapa da Revolução Industrial ocorreu entre 1760 e 1860 na Inglaterra,
e foi caracterizada pelo surgimento das máquinas a vapor, movidas à queima do carvão mineral. Aí começou a poluição atmosférica, principalmente nas indústrias têxteis, de tecidos. A segunda etapa ocorreu de 1860 a 1900 e utilizou-se do aço, da energia elétrica, dos combustíveis derivados do petróleo, da locomotiva a vapor e dos produtos químicos em desenvolvimento e se propagou para outros países europeus. Aí começou a poluição, né? Poluição da água, do ar, do solo, tudo que eu fabrico, eu preciso de ter um lugar para eliminar os resíduos. Todas as nossas atividades produzem resíduos, que podem ser líquidos ou sólidos. O resíduo sólido é chamado de lixo e o resíduo líquido chamado de esgoto. Então, eu sempre preciso de um lugar para descartar um ou outro, ou os dois. Aí começou o problema. Estudiosos têm considerado ainda uma terceira fase da Revolução Industrial, correspondente aos avanços científicos tecnológicos da recente era digital, ocorridos entre 10 e 20, séculos 20 e 21. As revoluções industriais causaram grandes mudanças na velocidade de extração de recursos naturais, da produção de artigos para consumo e da geração de resíduos. O utilitarismo é uma doutrina fundamentada pelo princípio da utilidade, para o qual a ética deve se basear em contextos práticos, cuja finalidade deve se proporcionar bem-estar ao maior número de pessoas. O grande aumento da população humana no planeta, observado nos últimos 2 séculos, e a velocidade de transformação do meio ambiente tem contribuído para o agravamento da crise ambiental. Mais gente consumindo, mais gente gastando, mais gente comprando. Quanto mais se compra, mais tem que produzir. Quanto mais se produz, mais recurso é preciso tirar. E por aí vai. Outros estudiosos consideram ainda que a humanidade vivencia uma crise ética, que seria causadora da crise ambiental. Ética significa caráter ou modo de ser. De maneira geral, trata-se da reflexão sobre os valores morais e princípios que direcionam a vida humana em sociedade. Trata-se da busca do bem-estar, da melhor convivência possível entre as pessoas de determinada sociedade em determinado tempo. Por isso, não é um saber acabado, está em constante transformação, assim como a própria sociedade. Então, nós estamos aprendendo a conviver, aprendendo a viver. Existe uma disputa entre o ser humano para ver quem tem mais dinheiro, quem tem mais bens, quem tem o carro melhor, a roupa mais bonita, o celular melhor, mais moderno. Tudo isso gera uma crise ambiental, porque leva ao consumo, e o consumo leva à produção, e a produção à retirada dos recursos. Uma coisa está ligada à outra. O ser humano pode escolher como prefere viver em sociedade. Outros seres sociais, como as formigas, por exemplo, não têm esse poder de escolha e reproduzem comportamentos em grande parte determinados biologicamente. Ou seja, está no DNA da formiga trabalhar e viver em sociedade, cada uma na sua condição ali, seja de operária, de rainha ou qual for a sua posição. Ela não pensa, ela não escolhe. Ah, não quero mais ser operária, quero ser rainha. Não existe isso, né? Entre os animais, entre o ser humano já é diferente. Então, às vezes, as escolhas humanas são pautadas em referências, como os valores sociais. Às vezes, a pessoa está mais preocupada em ter do que ser, né? Ser uma pessoa digna do seu trabalho, do seu salário, da sua família, e tenta conquistar os amigos, as sociedades com as coisas que ela tem. Que, na verdade, nós sabemos que não é o mais importante. Que englobam princípios e atitudes que a sociedade valoriza em certa localidade e época. O ser humano é a única espécie que tem liberdade de escolher. Então, às vezes, nós fazemos escolhas que afetam principalmente a saúde do meio ambiente e depois, consequentemente, a nossa. Os problemas ambientais relacionados ao comportamento humano, às escolhas da sociedade, ao que ela valoriza, também estão relacionados à ética. A valorização do consumo e a aparente facilidade de escolhas estão relacionadas à origem da crise ecológica contemporânea. Desse modo, é fundamental refletirmos sobre atitudes, valores, princípios que norteiam nossas escolhas. Na atualidade, o cuidado com o meio ambiente é valorizado socialmente,
Vivemos um período em que podemos decidir se utilizaremos toda a tecnologia e conhecimento disponíveis para promover a preservação ou a extinção da vida na Terra. A liberdade de escolha que temos como seres humanos permite-nos optar pela construção de uma sociedade melhor. O segredo está na escolha. Como ter um futuro sustentável? Ou seja, utilizar os recursos de forma que a Terra não entre em colapso, né? Que esses recursos um dia não venham a faltar. Desde a sua origem, o planeta Terra está em constante transformação. Durante bilhões de anos, estabeleceram-se condições para a existência de uma incrível diversidade de formas de vida. Um delicado equilíbrio permeia a interdependência entre as espécies e as condições ambientais. Mudanças no clima, no solo, no ar, na água, por exemplo, afetam todo o conjunto de seres que vivem em determinado ambiente, porque nós estamos inseridos numa cadeia alimentar, que gera um equilíbrio nesse meio ambiente. Então, se algum determinado local, alguma dessas espécies vem a faltar, vai gerar um desequilíbrio. A espécie que se alimenta dela vai morrer de fome. A espécie da qual ela é alimentada vai crescer demasiadamente, virando uma praga. Então, tudo depende das condições do clima também. Nossa espécie, assim como qualquer outra, depende da disponibilidade dos recursos que a natureza oferece e do equilíbrio entre as formas de vida para sobreviver. Enquanto o equilíbrio ecológico do planeta está sendo perturbado pelas ações humanas, especialmente nos 2 últimos séculos, as alterações causadas pelo homem na Terra intensificaram-se, gerando consequências ambientais que preocupam os estudiosos. O modo como a economia está organizada hoje no mundo disseminou a cultura do consumo, na qual geralmente são considerados bem-sucedidos aqueles que consomem mais, né? A gente tem uma falsa aparência de que ter bens materiais é o que traz felicidade. Nós precisamos dos bens materiais, mas não como uma prioridade extrema na nossa vida de alegria. O consumo de produtos em excesso, isto é, em quantidade maior que a necessária, é conhecido por consumismo. A pessoa tem um monte de roupa, mas quer comprar roupa. Tem um monte de sapato, quer sapato. Tem celular, deu uma piscada lá, que é outro novo, que aquele já está atrasado. Não pode, tá? Consumismo é pautado no consumo e no descarte rápido. A extração de matérias-primas da natureza, a transformação desses recursos para a fabricação de produtos e o descarte deles em velocidade e quantidades cada vez maiores têm causado danos profundos ao meio ambiente. Essas ações sobrecarregam os ecossistemas de todo o planeta, resultando na perda da biodiversidade. Estudos preocupantes mostram que entre 10% e 15% das espécies de plantas poderão estar extintas até o ano de 2050. Daqui 30 anos, gente, não é muito tempo, passa rápido. Cerca de 20% das espécies de mamíferos, 12% das de pássaros, 32% das de anfíbios estão nesse momento ameaçadas de extinção. A obsolência programada é outro aspecto da sociedade do consumo, que cria produtos com baixa durabilidade. O que é obsolência? É o processo em que o produto torna-se ultrapassado. Então, as fábricas já fabricam produtos frágeis para quebrar com mais facilidade, em menos tempo, para a gente poder comprar outro. Isso é programado, infelizmente. Então, as geladeiras de hoje não duram mais 40 anos, igual as do passado. Celular, então, nem se fala. Tem gente que troca de celular todo ano, às vezes até 2 vezes por ano. Então, isso é programado para a gente gastar mais e consumir mais. O que a gente não sabe é o tanto de recurso que é gasto para cada produto. Isso todo mundo devia saber certinho, para pensar antes de descartar um produto que ainda pode ser usado. Assim, em pouco tempo, o consumidor comprará novos produtos. As geladeiras domésticas, por exemplo, duravam cerca de 30 anos. Minha mãe tem uma na casa dela que funciona, que é mais velha que eu. Eu tenho 49 anos, a geladeira tem 50. Ela comprou quando casou. Hoje, vai ver, eu mesmo já troquei de geladeira acho que 2 vezes.
Atualmente, em um período de aproximadamente 5 anos, elas já começam a apresentar defeitos de funcionamento e precisam ser substituídas. E imagine a quantidade de materiais utilizados para a fabricação de uma geladeira e o que acontece quando elas não têm mais uso, né? Descarta onde não tem nem lugar, nem lixo para pôr essas coisas. Os resíduos são os materiais que sobram das atividades humanas e de outros seres vivos. Muitas vezes eles ainda podem ser reaproveitados, sendo reutilizados ou reciclados. Os resíduos orgânicos, como cascas de frutas, talos de verduras e restos de alimento, por exemplo, podem ser transformados em compostos orgânicos e utilizados para fertilizar vasos e hortas. Alguns materiais recicláveis, como papéis, plásticos, vidros e metais, podem ser transformados em outros objetos. Já os rejeitos são resíduos que não têm mais serventia, como fraldas usadas, tem cocô, xixi, papel higiênico, luvas descartáveis e mesmo materiais recicláveis quando contaminados ou sujos, como um papel engordurado, por exemplo. Se não forem tratados adequadamente, os resíduos se tornam-se lixo e causam danos ao meio ambiente. Uma grande quantidade de lixo vai parar em florestas, rios e mares, afetando a vida de todos os seres vivos. Em nosso cotidiano, somos responsáveis pelos resíduos que geramos e por sua destinação adequada. Atualmente, um dos grandes problemas que enfrentamos é a utilização dos materiais descartáveis, como plásticos de uso único. Os plásticos são fabricados a partir do petróleo, que tem sua estrutura altamente modificada para se tornar resistente. O problema é que depois de descartado, esse material não se integra novamente aos ciclos naturais, pois não é degradável por micro-organismos e acaba se acumulando na forma de lixo. Os canudos plásticos, utilizados apenas uma vez antes de se tornarem lixo, se acumulam nos mares e nos oceanos. Para onde vai todo esse lixo? No Brasil, ainda predomina o descarte de lixo ou lixões. São locais afastados dos centros urbanos, ainda presente em 60% dos municípios, onde o lixo é despejado diariamente e permanece exposto a céu aberto, acumulando-se de maneira inadequada. Como não há proteção do solo, o líquido proveniente da decomposição da matéria orgânica, o chorume, infiltra-se, podendo contaminar o solo, atingir mananciais de água subterrânea. Esses locais atraem animais transmissores de doenças e liberam gases mal cheirosos para a atmosfera. Já os aterros sanitários são apropriados para a destinação de rejeitos, porque os aterros sanitários eles têm uma lona embaixo para não poluir o solo, eles têm tanques para recolher o chorume, tudo embaixo da terra. E o lixo não é exposto a céu aberto, ele é misturado com terra, ele é compactado por tratores, então o aterro é bem diferente do lixão. Já que os materiais são enterrados em uma cova impermeabilizada, olha a lona aí, onde são compactados ao trator e cobertos por terra. Outros resíduos recicláveis, os resíduos recicláveis como papel, plástico, vidro e metal, devem estar secos e limpos para serem encaminhados para as cooperativas de reciclagem, onde seguirão para as devidas usinas de reciclagem. Apenas 10% dos resíduos recicláveis no Brasil são enviados para reciclagem. Os outros 90% são jogados nos lixões e aterros junto com o lixo orgânico. Certo? Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre as ações que eu posso ter para a proteção do meio ambiente. Ok? Um abraço e até lá!